presente de 2022 é chamado Caminhos Espirituais, o quarto caminho de George Ivanovich Gurdjieff. Gurdjieff nasceu aos 14 de janeiro de 1886 em Alexandrópolis, na fronteira com a Rússia. Estudou na escola grega da cidade de Kars com os monges da comunidade cristã ortodoxa. Saindo da escola, ele criou um grupo chamado Buscadores da Verdade, isso era aos 18 anos. Por quê? Porque Gurdjieff, quando estava estudando, os monges o levavam para os grandes santuários da Armênia. E ele ficou impressionado em ver as pessoas ajoelhadas, as pessoas carregando coisa, as pessoas subindo de degraus e descendo, as pessoas rezando, tudo. Ele não compreendia isso. Por isso, quando ele voltou, ele criou os Buscadores da Verdade, que é um livro excelente, criou um grupo e saiu pelo Oriente. Quando ele foi para o Oriente, ele conheceu vários místicos e várias pessoas religiosas. Conheceu o budismo, o sufismo, o hinduísmo, o cristianismo, as escolas sufis, os Naqshband, os mosteiros de Sarmung no Turquestão e muitos outros. Quando ele passou um bocado de tempo nesses mosteiros, ele resolveu ir à União Soviética. Em 1912, ele chega a Moscou aos 20 anos. Começa a ensinar o que ele aprendeu. Aí ele falou sobre os 3 caminhos, que é o caminho do yogi, que desenvolve o intelecto, o caminho do faqui, que desenvolve o corpo, e o caminho dos monges, que desenvolve as emoções. Ele chamou Lei do 3. Mas, como ele achava que essas coisas não resolviam o que ele estava querendo, porque ele achava que esses caminhos as pessoas tinham que sair de casa para ir para o mosteiro, para passar tempo no mosteiro, chegava, mas demorava. Aí ele criou o 4º caminho, que é o tema deste presépio. Qual é o 4º caminho? O 4º caminho é o caminho do homem astuto, é o caminho do homem da rua, é o caminho do homem da fábrica, é o caminho do homem que não precisa sair de casa, é o caminho que ele chamou da integração dos 3 centros. Porque Gurdjieff notou que o caminho do monge, o caminho do fakir, era um caminho que eram separados do corpo. Se desenvolvia a mente, se desenvolvia o intelecto, se desenvolvia a emoção. Aí ele criou o caminho da integração, que foi o 4º, que o homem era desenvolvido totalmente, igualmente. Quando o homem chegava a esse tipo de desenvolvimento, ele encontrava a luz. A luz que em Moscou se chamou o cristianismo esotérico. Por quê? Gurdjieff disse que quando o homem se desenvolve, quando o homem é íntegro, ele participa do cosmos, da humanidade, da luz. Ele percebe coisas que normalmente ele não percebe, porque ele é outro homem. É um homem evoluído, um homem santo, considerado pelas grandes religiões o homem que procura o reino. Aí ele identificou que o catolicismo chama reino de Deus, o reino é a luz, o reino é a integração, o reino é a espiritualidade, o reino é a integridade, o reino é amor, o reino é solidariedade, o reino é você não destruir as matas, o reino é você valorizar os animais, falar com eles, cuidar. Esse é o reino. E tudo isso é impressionante porque as pessoas só percebem quando sentem. São Francisco de Assis conversava com os animais, com as onças, com os pássaros. Aí São Francisco dizia que eram irmãos. Por quê? Porque estava em outro nível de compreensão.
é o livro que Good Chef chama O Quarto Caminho. Fugindo da guerra de 1914, Good Chef fugiu com o grupo e passou por Constantinopla, na Turquia, Tiflis, Bukhara, conheceu vários sufis e andando a cavalo. E isso eu fiz várias pinturas, que depois eu mostro aqui a pessoa que está filmando comigo. Aí ele chega em Fontainebleau, em 1922, na França, e recria, porque ele, quando chegou em Moscou, ele criou um Instituto para o Desenvolvimento Harmonioso do Homem. Com a guerra ele veio, aí chegou em Paris, no mosteiro de Fontainebleau, ele recriou um Instituto para o Desenvolvimento Harmonioso do Homem e começou o seu trabalho. Voltando um pouco atrás, quando ele chega em Moscou, que começa a dar entrevistas, teve um senhor que se chamou Ouspensky, que gostou das palestras dele. E Good Chef disse a Ouspensky: grave as minhas entrevistas. E ele gravou e formou, e tem um livro que é um dos melhores que eu já li, que é Fragmentos de Ensinamentos Desconhecidos, de Ouspensky. Voltando para Fontainebleau, Good Chef começa a ensinar. Aí Good Chef fala dos 3 centros, cria um balé chamado Balé dos Magos, porque Good Chef, nos mosteiros pelo Oriente, aprendeu as danças sagradas. As danças sagradas, segundo Good Chef, desenvolvem o indivíduo como um todo, não só uma parte. Aí ele, em Fontainebleau, criou o chamado Balé dos Magos. Esse Balé dos Magos ele apresentou em várias cidades da França, foi aos Estados Unidos, e uma das coisas importantes do Balé dos Magos era o stop. Quando as pessoas estavam dançando, Good Chef dizia stop, todos paravam. Por quê? Porque todos eram harmoniosos, não eram separados, as coisas não estavam separadas nele. Isso ficou conhecido no mundo inteiro, ainda hoje. Esses grupos existem em todos os países da Europa, na Argentina, na América do Sul, no Brasil, os grupos de Good Chef que se chamam grupos do Quarto Caminho. Good Chef em Moscou, quando ele chegou, não em Moscou, desculpe, Good Chef quando chegou na França, ele começou a ensinar. Ensinou, viajava de Fontainebleau para Paris, e quando ele viajou sofreu um acidente de carro, ficou em coma várias vezes, e aí ele deixou de ensinar. Aí começou a escrever, foi quando apareceu um livro famoso que é A Vida Só é Real Quando Eu Sou. Esse é um livro que é traduzido em várias línguas do mundo, muito interessante. Além disso, todas as pessoas que tiveram contato com o Good Chef escreveram os livros. E eu tinha esses livros todos e dei de presente à biblioteca da Universidade Federal da Paraíba. Muitos livros de Good Chef. Doente, sem poder ensinar, só fez escrever. Good Chef foi morar em Paris, e no dia 29 de outubro de 1949, ele falece com 83 anos. Segundo Good Chef, a principal causa para as pessoas estarem espiritualmente adormecidas era o desequilíbrio nos 3 centros, dentro de cada um. Então, as danças e outros exercícios objetivavam retornar o equilíbrio da pessoa, despertar o homem que estava adormecido. Esse foi o trabalho de Good Chef.